Vamos falar agora de trânsito. Nosso helicóptero sobrevoa neste momento uma das áreas mais complicadas da cidade, ali o entorno da Avenida Djalma Batista e Constantino Neri. Boa noite novamente, Larissa Santiago. O que você vê aí nessa sexta-feira? Vê se a gente alinha aqui a câmera. Boa noite, Marcela. Muito boa noite a você que acompanha a programação da TV em Tempo. Pois é, como você falou, falamos ao vivo aqui da área da Djalma e da Constantino Neri. O trânsito completamente congestionado nas duas principais vias aqui da capital amazonense. E olha, para se ter uma ideia, na Djalma passam cerca de 4.500 carros em horário de pico. É de 7h30 até as 8h30 da manhã e de 5 até as 7 horas da noite. Já na Avenida Constantino Neri passam cerca de 3.500 carros. Esse horário é aquele horário mesmo que muita gente está voltando para casa, saindo do trabalho, né? Indo para a faculdade. Então, quem puder, evite passar por esses trechos aqui. Eu vou pedir para o Anderson mostrar de novo para a gente encerrar com essas imagens aqui, que o congestionamento está realmente complicado. Quem puder, repito, ratifico, quem puder, evite passar por aqui. Marcela, volto com você no estúdio. A gente vê um vermelhão aí, né? Tanto na Djalma quanto na Constantino Neri. E no início da tarde, Cristiano Cavalcante Ferreira, o Belo, foi executado na zona leste de Manaus. Ele estava com um homem em uma moto e no momento em que parou em frente a uma oficina, um pistoleiro desceu de um carro e fez vários disparos. O outro homem foi atingido com um tiro de raspão no abdômen, mas conseguiu fugir dos assassinos. De acordo com a polícia, Belo teria ligação com a facção criminosa Família do Norte e também com Genildo da Silva Saraiva, o Candiru, morto na tarde de ontem num tiroteio com a polícia na BR-174. E uma carreata percorreu as ruas aqui da capital em direção a Iranduba. A ação faz parte da campanha contra a exploração sexual infantil. O repórter Francisco Carlos acompanhou. Olá, Francisco. Olá, Marcela. Os participantes se concentraram aqui na Ponta Negra por volta das 16 horas. Eles vestiram a camisa da campanha e trouxeram bandeiras. Cerca de 160 carros percorreram as ruas da cidade. Como você pode ver nessas imagens, feitas pelo nosso cinegrafista que sobrevoa Manaus, a carreata segue para o Iranduba. Toda a cidade comenta a campanha e a ideia é continuar levando essa mensagem para todos os cantos de Manaus, para a zona rural, para a região metropolitana, e é isso que a gente quer agora, fazendo essa mobilização. Vale lembrar que Iranduba foi escolhido porque pelo menos 10 casos de exploração sexual infantil estão sendo investigados no município. Francisco Carlos para o Jornal em Tempo. Obrigada, Francisco. E hoje tem o concurso Rainha Rosas de Maio. São belas senhoras participantes que desfilam com trajes de gala. Vamos ao vivo agora ao Parque Municipal do Idoso, onde está o repórter José Carlos Amorim. Boa noite, José Carlos. Já começou aí o desfile das senhoras? Marcela, muito boa noite a você que acompanha a programação da TV em Tempo. Nós estamos no Parque do Idoso, onde está sendo realizada a 16ª edição do Baile Rosas de Maio. A gente pode ver já muita gente esperando, ainda agora eles estavam dançando, estavam se divertindo, mas muita gente esperando o grande momento da noite, que é o concurso Rainha Rosas de Maio. São 14 idosas que vão competir esse ano e o primeiro, o segundo e o terceiro lugar vão ganhar prêmios. Elas vão ser julgadas, vão vestir roupas de gala. O primeiro lugar vai ganhar um televisor, o segundo um passeio em um resort e o terceiro vai ganhar uma bolsa de cosméticos. Se você quer vir ainda, dá tempo de você acompanhar, é até 7h30 da noite e elas estarão ainda desfilando. Volto com você no estúdio, Marcela. Obrigada, José Carlos Amorim, ao vivo do Parque Municipal do Idoso, na zona centro-sul de Manaus. E os pescadores da calha do Rio Madeira estão no prejuízo por causa de um erro do Ministério da Pesca em Brasília. Eles estão proibidos de pescar e trazer os produtos para Manaus. Por causa disso, o preço do peixe aumentou nas feiras. Seu Pedro pesquisa os preços e os gastos são todos anotados. A estratégia na hora de comprar o peixe gera economia de pelo menos R$20. Conforme a quantidade que você compra, dá para você pechinchar e fazer a diferença, né?
Dona Rosa, que trabalha com restaurante, vem à feira uma vez por semana e já percebeu diferença nos gastos. Antes eram 7 pacus por R$20, hoje são apenas 5. Aí essa época fica difícil, compram aqui um peixe caro. O motivo do aumento são as cheias dos rios. Apesar do período de safra, o setor enfrenta problemas. É nessa época de cheia que o pescado chega nas feiras de Manaus com mais dificuldade. Os peixes de rio, por exemplo, são trazidos de localidades até do sul do Amazonas, passando por pelo menos 6 atravessadores. Curimatã, matrinchã, pirapitinga, sardinha, pacu e jaraqui são espécies chamadas de viajantes. Quando os rios enchem, migram para os igapós, por isso a pesca fica mais difícil. O jaraqui dá R$100, R$150 o centro, agora na cheia. E na seca ele dá 50 até R$30, aí dá R$30 o centro. Uma forma de economizar seria consumir mais peixe de cativeiro como o tambaqui, porque nesse caso o preço não sofreu alteração. O que mantém a feira fornecida de peixe é o peixe do viveiro, que vem aqui de perto pelas estradas. Essa época ele fica barato, na faixa de 15, R$20, 25 e assim sucessivamente, né? Chega até no máximo, o peixe do viveiro ele chega no máximo a R$50. A unidade? A unidade. Outro fator que no momento interfere nos valores é que, segundo a FEPESCA, a Procuradoria do Ministério da Pesca divulgou um erro de portaria na semana passada, que determina o período de defeso até 19 de junho, na calha do Rio Madeira. Mas, na verdade, ele terminou em 16 de abril e, com isso, pescadores daquela área continuam proibidos de pescar e trazer o produto para Manaus. Nós estamos pedindo para retificar. Agora nós temos um problema, que é um problema de ordem social e econômico, que aflige e afeta o pescador. A multa para quem for pego é de R$500 por quilo de peixe, mas quem for penalizado nesse período vai poder recorrer. O Jornal em Tempo dessa sexta-feira fica por aqui. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal Em Tempo. Também pode interagir com a gente por meio do nosso número do WhatsApp. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se despede com imagens ao vivo das candidatas lá da melhor idade no Parque do Idoso, a Bela da Rosas de Maio. Ó, muito bonitinho o desfile delas. A gente se vê. Tchau.